O Goiás não tem o melhor meio de campo da Série B, pelo menos não até aqui. O Goiás pode não ter o melhor ataque da competição e também não tem uma linha defensiva que dá pra gente considerar como um top 2 ou top 3 da Série B, principalmente quando a gente avalia a linha de zaga. Mas o Goiás é quem mais convence, o Goiás é quem mais desempenha nessa edição da Série B de 2025, quem mais apresenta uma consistência a partir de um bom início de trabalho do Wagner Mancini, de um velho conhecido do torcedor esmeraldino que retornou durante 2025 justamente para comandar o Goiás na Série B do Brasileirão. O que dá para a gente projetar para o futuro do Goiás na Série B? Quais são os principais personagens e o que dá para a gente trazer como uma avaliação inicial dessas 8 primeiras rodadas da competição para a equipe goiana, que é líder com muito mérito. Vou trazer um pouco da minha avaliação, fique à vontade para trazer um pouco da sua opinião também, se você quiser contrariar, se você quiser trazer outros pontos também, não sou o dono da razão, então se você quiser agregar aqui nos comentários, fique à vontade. Fique à vontade também para deixar o like, para deixar a sua inscrição e compartilhar o link em grupos de amigos e torcedores. Isso faz com que o canal ganhe um alcance maior e faz com que eu produza ainda mais conteúdos como esse por aqui. Todo dia tem Série B em destaque aqui no canal. Até fiquei fora do ar por algum tempo, mas estou voltando aos poucos. Já teve conteúdo no domingo, inclusive com um pós de Paysandu e Goiás, a reedição da final da Copa Verde, com mais um empate dessa vez na Série B. E já tem outros vídeos também sobre esses jogos de segunda-feira. Ao final da segunda-feira tem o resumo da rodada 8. Mas bora falar sobre esse Goiás de 2025, até para trazer um contexto para esse início de Série B. O início da temporada não foi o esperado, principalmente quando a gente avalia o tom do trabalho do Jair Ventura e o que o Goiás não conseguiu apresentar no campeonato goiano. Não trouxe uma confiabilidade para o futuro, a sequência da temporada, e muito por conta disso houve o final do vínculo com o trabalho do Jair, que terminou indo para o Avaí, e para preencher essa lacuna houve o retorno de um velho conhecido, houve o retorno do Wagner Mancini, que já conhecia muito bem algumas peças em que ele trabalhou recentemente, como é o caso do Juninho na estrutura de meio de campo e outras peças também que ele terminou trabalhando há algum tempo atrás. E o impacto inicial do trabalho do Mancini é muito positivo. A estreia da Série B, eu até fiz um pós-jogo após o confronto contra o Amazonas e parecia que a equipe já entendia demais o que o Mancini queria para jogo, com a marcação alta, sufocando o adversário, um Goiás que conseguiu ter o controle absoluto na estreia diante de um Amazonas que naquele momento vinha de um título estadual, mas que depois se mostrou realmente muito frágil na competição. E o Amazonas que naquele jogo, durante os 45 minutos finais praticamente, teve um homem a mais, mas que pouco conseguiu incomodar. Talvez algo que diga um pouco mais sobre o Amazonas, mas um retrato também de um controle que o Goiás iria demonstrar na sequência da competição, com a vitória sobre o Operário, com uma quase vitória no Clássico diante do Vila Nova, em que por 2 momentos o Goiás ficou à frente do placar. Teve a derrota para o América, em que o Goiás estava muito mais de olho na final da Copa Verde e teve 4 baixas para o jogo contra o América no Independência. Foi o jogo em que realmente o Goiás apresentou uma queda de rendimento técnico muito grande. Foi 1-0 para o América, mas que poderia ter sido muito mais. Mas foi um jogo claramente fora da curva para o que foi os outros jogos, para o que foram os outros jogos do Goiás na Série B, como foi a vitória contra o Botafogo, como foi a vitória contra o Avaí, contra o Coritiba, e o empate com muito tom de equilíbrio contra um Paysandu no Mangueirão, um empate fora de casa na Série B. Poderia ter uma condição muito mais confortável na liderança, mas ainda assim é líder dessa 8ª rodada da competição, antes da rodada ser finalizada inclusive. Quando a gente pega o que é o grupo do Goiás, vamos lá, quando a gente olha para o elenco como um todo, foi um grupo que não chegou pronto para a Série B, tanto é que houve uma busca muito grande
pelo 9 e houve a troca do Breno Herculano pelo Anselmo Ramon com o CRB para substituir um Arthur Kaique que vinha quebrando muito bem o galho como um segundo atacante por dentro, e um Goiás também numa luta absurda para tentar encontrar um 10 no mercado. Buscou o Brian do CSA, terminou não conseguindo o movimento, buscou o Benítez do América, que é já do Goiás, mas que ainda não atuou. Quando a gente olha para a linha defensiva não, mas para a linha de zaga do Goiás, eu entendo que o Messias teve um grande 2017, quando foi campeão da Série B com o América. Até teve um salto de outros clubes de uma primeira ou uma prateleira mais alta do futebol brasileiro, mas nunca conseguiu atingir o nível esperado. Eu considero muito o ponto de, naquele momento com o América, tinha um Rafael Lima que conseguia gerar uma confiança e uma evolução para o Messias, e nos outros trabalhos em que ele teve, ele não conseguiu ter essa dupla de zaga que levava o nível dele um pouco mais acima. Só que mesmo com esses pontos de, tudo bem, não são os piores nomes, mas não está ali num primeiro degrau da Série B. Eu entendo que quando a gente olha para o meio de campo, pelo menos da Série B, a gente tem um ponto de um Coritiba tendo um meio de campo, na minha avaliação, tá? Posso estar errado, mas o Coritiba tendo um meio de campo melhor do que o meio de campo do Goiás. É um meio de campo muito mais equilibrado, com o Sebastião Gomes, com o Machado e com o Josué sendo o grande 10 da competição. Novo Horizontino tendo um meio de campo, e aí falando no papel, tendo um meio de campo melhor do que o Goiás pelo fator de equilíbrio, funções melhores distribuídas, como um Friso com a 10, com outras peças também conseguindo preencher outros espaços, como é o caso do Jean Imer, que vem ali buscando, perdendo, ganhando espaço, mas é um meio de campo do Novo Horizontino que no papel eu entendo que é um pouco mais completo do que o próprio meio de campo do Goiás, principalmente a partir do ponto de não ter tido um 10 até aqui. Você tem no Avaí o nome do Marquinhos Gabriel, você tem no Atlético Paranaense o Raul, o Juliano, o Zapelli, o Filipinho. Então você tem em outras equipes meios de campos talvez um pouco mais completos. Você olha para o ataque, talvez o ataque com a chegada do Anselmo Ramon ele esteja num nível muito alto, mas você tem o Pedrinho muito bem, Anselmo Ramon se adaptando, Arthur Kaique quebrou um galho muito bom, o Wellington e Jajá são atacantes que vivem ali flutuações de realidades, às vezes jogam bem, às vezes não conseguem desempenhar muito bem. E aí você olha para a linha de zaga, você tem esses pontos ali de zagueiros que você tem outras opções na Série B um pouco mais acima. Só que, e aí já puxando para a gente falar sobre essa questão do grupo do Goiás, com os principais personagens aqui na tela, você tem um fator da comissão técnica e de como o Wagner Mancini conseguiu trazer soluções para esse grupo ser o melhor da Série B. Então ele consegue extrair o que há de melhor de cada setor. Meio de campo não tem um grande criador, apesar de ter um Gava que consegue ter posse de bola com qualidade, mas usa o fator Juninho como elemento surpresa e o fator intensidade do Juninho, Marcão ou Gonzalo para liberar os laterais, a figura do Gava sendo esse homem por dentro como o maior poder de ter a bola, e a linha de ataque. E aí a gente chega nos pilares desse Goiás. Lado direito com o Caito evoluindo demais e já sendo uma das grandes peças queridas pelo torcedor do Goiás, e não à toa. Ou o Caito ou o Lepo. Lepo que vem quebrando um galho na lateral esquerda muito bem, um lateral direito adaptado. E o Lovato sendo um lateral esquerdo que vai retornando, mas que foi um dos bons pilares. Então os corredores laterais do Goiás são pontos muito altos. Você tem aqui a figura do Pedrinho sendo o outro grande personagem do Goiás. Isso falando do jogo do Goiás com a bola, do jogo agressivo do Goiás. Então você tem esses três pilares. Lateral esquerda, lateral direita, seja com quem for. Pedrinho na ponta esquerda, Anselmo Ramon ganhando espaço, Arthur Kaique podendo tanto jogar com a 9 como podendo jogar aberto pelo lado. Eu até entenderia melhor se fosse Pedrinho, Anselmo Ramon e Arthur Kaique pelo lado direito,
mas Mancini vem entendendo de outra forma, o Arthur Kaique vem frequentando um pouco mais o banco. Então se tem um grupo muito completo, apesar de eu entender que no papel existem outras equipes com setores talvez um pouco melhores, o meio de campo por esse fator de um Goiás não ter tido um 10 até aqui, a linha de ataque talvez por esse lado direito de ataque ser muito irregular, mas num contexto geral é um Goiás muito consistente. Eu falei do meio de campo, né, de Novo Horizontino, falei do meio de campo do Coritiba, do Atlético Paranaense. A linha de ataque talvez do Atlético Paranaense seja no papel um pouco mais completa, mas ninguém consegue ter o equilíbrio que o Goiás vem tendo até aqui na Série B. Talvez um outro goiano, o Vila Nova, principalmente a partir da fase defensiva, consiga também ter essa regularidade que o Goiás vem tendo. Não à toa as duas equipes meio que dividem ali a liderança, Goiás como líder, Vila Nova na segunda colocação. E falando sobre o 10 do Goiás, o Benítez, se tem um ponto que eu até falei em outro vídeo, do ponto do custo-benefício. Não se tenha dúvida de como o Benítez é um jogador que é diferente tecnicamente para uma Série B. Não se tem dúvida de como o Benítez, e não só para uma Série B, tá? No América recentemente o Benítez em muitos jogos de um patamar acima, de Brasileirão, da Série A, de Sul-Americana, foi um Benítez que colocou a bola debaixo do braço e resolveu jogos, que consegue encontrar soluções nesse terço final de campo que é tão difícil. Então não se tem nenhuma dúvida sobre o quão técnico, sobre quão é diferente o Benítez, mas se tem a dúvida de quantos minutos o Benítez vai conseguir entregar ao Goiás nessa Série B, nesse restante de temporada. Deixa um pouco da sua opinião aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, deixa a sua inscrição também, compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores. Vou ficando por aqui, até a próxima.